Meu nome é Otto e você está no meu canal de fotografia e dia a dia, World of Auto. Esse vídeo é o começo de um playlist que eu vou entrevistar fotógrafos profissionais bem interessantes, que eles vão dar histórias e dicas de como que eles começaram a carreira deles. Segue nós. Yeah. Ele já me entrevistou também no programa dele, o Papo do Fotógrafo. Ele é o Rafael Petrocco! Sou eu! Can you introduce yourself? Aqui que eu falo um pouquinho de mim, pode deixar. Bom, meu nome é Rafael Petrocco, como o Otto já disse. Sou fotógrafo de casamento há 7 anos, quase 8 anos. Comecei a fotografar casamento depois que eu casei, então eu entendi um pouquinho como é que é esse mercado. E hoje, depois de... vai fazer 5 anos, na verdade... vai fazer 5 anos que eu tenho o Papo de Fotógrafo, que é um programa que entrevista outros fotógrafos. A gente poder falar um pouquinho do mercado, um pouquinho das inspirações. E eu já tive a oportunidade de entrevistar o papai e a mamãe do Otto e contamos com a participação especial dele nesse programa que foi super divertido, super informativo, que deixou todo mundo com vontade de comprar um motorhome e viajar pelos Estados Unidos também fotografando. Quando você era uma criança, o que você queria ser quando você crescia? Olha, na verdade eu quis ser muitas coisas. Que nem eu agora. Já quis ser piloto de avião, já quis ser atirador de elite, mas aí eu percebi que eu precisava estudar e não ia rolar, né? Tipo, era muito estudo matemático para ser piloto de avião. Uhum. Mas aí eu, sim, sempre fui uma criança muito criativa, sempre mexi muito com desenhos, essas coisas assim. Aí meu pai encontrou um curso de publicidade e propaganda. E eu acabei me formando nessa área. Depois fui para designer gráfico e hoje virei fotógrafo. Mas quando eu era criança eu queria mais me divertir. Não me preocupava em o que eu queria ser, não. Eu queria brincar e jogar videogame o dia inteiro. Total. Mas talvez eu queria ser policial ou piloto de avião. Massa. Como que era a sua infância? Bom, aqui, naquela época, né? Eu posso dizer que naquela época é um bom tempinho atrás. Você nem... Eu acho que seu pai e sua mãe nem se conheciam ainda, viu? Eles ainda nem tinham começado a namorar. Mas quando eu era pequeno, era muito tranquilo, a gente brincava bastante na rua. Videogame ainda era uma coisa que a gente não jogava tanto, mas também gostava de brincar. Passava um tempinho ali na frente do videogame. Mas o negócio era chutar o asfalto, que a gente jogava bola na rua e tirava tampo, fazia casca no pé, né? Jogava descalço, chutava o chão, ralava o dedo, ralava o joelho. E andar de bicicleta, essas coisas de criança mesmo que ficava livre na rua, porque a gente não tinha tanta preocupação com a segurança. Hoje em dia já não dá pra fazer dessa forma, mas a nossa diversão era ficar com os vizinhos, com os amigos da rua, brincando na rua mesmo. Que massa. O papai falava dessas histórias dele de jogando na rua. Chutar o chão, errar a chutar bola, o chão. todos nós passamos por isso. E como que você era na escola? Você gostava de matemática, de artes? Eu nunca gostei de matemática, pra falar a verdade. Sempre passei com o mínimo possível. Se o mínimo era 5, eu passava com 5. Não era um mau aluno, era um aluno inteligente. Só que eu tinha preguiça de estudar. É diferente. Mas eu também não era um bagunceiro. Sentava no meio da sala, conversava bastante. Às vezes os professores tinham que me colocar pra fora da sala para o resto poder prestar atenção. Mas sempre fui um aluno bonzinho, não fazia estrago na escola, não. E as professoras sempre gostavam de mim. Mas era um aluno razoável, dava conta de fazer tudo. Já repeti um ano, que eu troquei de escola, não me adaptei. Aí acabei repetindo um ano. Mas foi tudo tranquilo, eu tava um ano adiantado mesmo. Ficou tudo organizado, ficou tudo em ordem e fui um aluno tranquilo até a faculdade. Você consegue, definir fotografia? Definir fotografia? Pergunta difícil essa, hein, ó. Nunca perguntei isso pra nenhum entrevistado. Definir fotografia. Eu acho que a fotografia, além do papel impresso, né, da imagem que sai na câmera, seja ela na digital ou na analógica, acho que a fotografia ela é uma ferramenta, pra mim. É uma ferramenta que a gente tem a oportunidade de se conectar com outras pessoas. É ela quem abre a porta, ela quem é, como eu posso dizer, a oportunidade da gente conhecer
outras histórias. Você já percebeu que quando a gente vai fotografar alguém que a gente não conhece, normalmente ela fica um pouco tímida, ou ela sorri, e aí você faz uma brincadeirinha, começa uma conversa, e aí a coisa desenvolve. Então a fotografia pra mim é isso. É como se ela fosse uma escadinha pra eu pular uma barreira e conseguir me conectar, conseguir conversar com outras pessoas. É, tipo uma conexão, né? Ela é tipo uma desculpa. Aham. Não tem assim, quando a pessoa não vem conversar com você e fala assim, hoje o tempo tá bom, que assim, é uma desculpa pra começar uma conversa. A fotografia é uma desculpa pra gente poder conhecer as outras pessoas, poder conversar, poder se conectar com outras histórias, conhecer outras histórias. Eu acho que a fotografia é muito mais do que só o papel impresso ou só o apertar o botão da câmera. Ela tem essa força, essa energia de poder conectar uma pessoa a outra. Massa. E como que a fotografia entra na sua vida? Bom, na verdade, eu de pequeno tenho milhares de álbuns de fotografia, né? Todo mundo era fotografado. Tem de aniversário, do dia a dia. Mas eu acho que a fotografia como profissão mesmo, uma coisa que me desse uma estabilidade financeira, ela veio depois do meu casamento, né? Eu sempre mexi com fotografia em designer gráfico, em publicidade, mas eu só recebi o arquivo e usava na propaganda. E aí, quando eu casei, eu fui trabalhar pro estúdio que fotografou meu casamento, porque eles precisavam de alguém para cuidar do site e para diagramar álbuns, e eu tinha esse conhecimento. E aí um dia eles falaram, você não quer ir fotografar com a gente um casamento? A gente tá precisando. Eu falei, tudo bem, mas eu nunca mexi numa câmera profissional. Aí ele falou, aperta esse botão aqui que ela resolve boa parte sozinha. Boa parte sozinha. Mas aí eu gostei, me interessei, o resultado foi legal pra quem tava começando. E aí eu fui estudar um pouquinho mais pra entender como funciona e acabei tomando gosto pela profissão e segui carreira até hoje. Que nem aquela pergunta lá, se você consegue definir fotografia, o que faz uma foto boa? Eu acho que a foto boa é a conexão com o que você procura mostrar. Eu acho que não é nem tecnicamente falando. Se você consegue, naquela imagem, mostrar aquilo que você sentiu, aquilo que você queria mostrar para as pessoas, é uma foto boa. Ela pode ser borrada, pode ser tremida, pode ser desfocada, pode ser perfeita tecnicamente com a luz, ter o momento exato, mas se ela não mostrar aquilo que você queria mostrar, ela não é uma foto boa. Então, foto boa para mim é aquilo assim, quando você olhar ela e você entender o que eu queria mostrar naquele momento, aí pra mim ela é uma foto boa. E o que você acha que faz um fotógrafo bom? Boa pergunta. Então eu vou contratar você pro papo de fotógrafo. Muito boa. O que faz um fotógrafo bom, eu acho que é ele gostar do que ele faz. O resto a gente aprende, né? Ou, digamos, a gente leva. Se a gente pensar que se a gente consegue transformar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê numa boa imagem, usando o exemplo que eu dei antes, ele tem que gostar de fazer isso. Por mais que ele tenha a parte comercial envolvida, que ele precisa ganhar dinheiro com aquilo, ele precisa gostar. Porque a partir do momento que ele não gosta mais de fazer aquilo, ele se desmotiva, ele fica parado, né? Ele não se desenvolve, não faz trabalhos melhores, não busca fazer outras coisas diferentes. Então, eu acho que o fotógrafo bom primeiro, ele precisa gostar do que ele faz. E gostando do que ele faz, ele mesmo vai se desafiando, se desenvolvendo para se transformar num fotógrafo bom. Existe um fotógrafo que é perfeito, que é o cara? Não. Acho que todo mundo tem um pouco a aprender em qualquer etapa da vida. Você pode estar há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos na fotografia. Você ainda tem muito o que aprender e com certeza sempre vai aparecer alguém melhor que você. Então, fotógrafo bom, na verdade, faz o que gosta para as pessoas que gostam do que ele faz. Massa. Eu sei que tem um monte de coisas, um monte de truquinhos que os fotógrafos têm. Qual que é um que você tem, que você inventou? Truque? Tipo um... Pra fazer a foto ou pra desenvolver a carreira? Pra qualquer um. Um truque secreto. Vou dar um de cada. Truque que eu gosto de usar, que na verdade não é um truque, todo mundo fala da regra dos terços. Você sabe qual que é a regra dos terços, né? Eu acho que não. Ponto de ouro. Também nunca ouviu falar. Sim, eu já ouvi falar, mas eu ainda não sei o que é isso. Então imagina, olhando uma imagem, um jogo da velha. Aí os pontos onde ficam ligados os riscos são os pontos de ouro. São as bolas. Tá. E aí, isso é a regra dos terços. São 3 colunas com 3 linhas.
Então, sempre nesses pontos, a fotografia é considerada harmoniosa. Ah, tá bom. Então, se você encaixar quase todas as fotografias na regra dos terços, elas são boas fotografias, tecnicamente falando. Eu gosto de usar uma que chama regra das colunas. E eu não consigo encaixar na bolinha da regra dos terços. Eu sempre encaixo o casal ou o assunto principal na coluna da esquerda, ou na coluna do meio, ou na coluna da direita. Então eu não encaixo no ponto, eu encaixo na coluna. Aí eu brinco que eu tenho a regra das colunas. Eu sempre uso essas colunas para poder colocar o assunto. Falando um pouquinho de carreira, eu acho que a dica principal é a gente não ter preconceitos. Muitas vezes as pessoas falam, eu só quero atender um tipo de casal, um tipo de cliente. Eu acho que a gente só pode falar qual tipo de cliente a gente quer atender quando a gente atender todos os clientes. Todos os tipos de clientes. Porque a gente não sabe como é que acontece, como é que a gente vai viver aquela experiência. Então a gente primeiro precisa viver, para depois falar gosto ou não gosto. É mais ou menos como um prato de comida. Você não pode falar que não gosta de berinjela se você nunca experimentou berinjela. Então, a fotografia é mais ou menos parecida. Você não pode falar, eu não gosto de fazer esse tipo de fotografia, se você nunca tentou fazer esse tipo de fotografia. E aí eu acho que é uma experiência de carreira, que a gente pode descobrir muitas coisas legais em outras áreas da fotografia, outros tipos de cliente, e que a gente que não conheceria se a gente não tentasse. Então eu acho que uma dica bacana é tente qualquer coisa na fotografia. Qual que é o seu melhor conselho que você recebeu, que ajudou você muito quando você começou a fotografar? Nossa, difícil. Eu tô anotando todas essas perguntas para eu fazer pro próximo convidado do programa, tá? Um conselho que eu recebi, eu acho que, na verdade, não foi um conselho, foi uma coisa que eu descobri porque as pessoas que me deram a oportunidade deixaram isso acontecer, que é o seja você mesmo. Pode parecer clichê, mas eu acho que é muito verdade. Eu trabalhava para um fotógrafo que ele atendia um público muito requintado, público classe A, ou rico, para deixar bem, um povo que tenha mais dinheiro que a gente. E aí existe meio que um medo da gente lidar com esse público, porque você não sabe como eles vão reagir ao nosso modo de ser, né? Pela gente não ter o mesmo nível social. E eu descobri que, sendo eu mesmo, brincando, fazendo com que as pessoas ficassem mais à vontade na hora da sessão, principalmente do ensaio, entre a cerimônia e a festa, as pessoas ficavam mais alegres e elas sempre mandavam um depoimento agradecendo que a oportunidade que me deram para poder ser eu mesmo foi talvez não o melhor conselho, mas a melhor oportunidade que me deram para eu poder desenvolver a minha fotografia. A última pergunta. Você gosta de sorvete? Não, mas se eu gosto de sorvete, imagina. Tô brincando, tô brincando. Provavelmente sozinho. Então, obrigado muito por essa entrevista que você deu pra gente. E agora vamos fazer uma música? Vixe, você pega nas partes mais difíceis, né? Tipo, fazer muita pergunta difícil e agora tem que cantar uma música. Eu fiz uma pergunta boa, né? Se você gosta de sorvete. Essa era fácil de responder, imagina. Sorvete aqui em casa, se entrar aqui, não sai nunca mais. Tá, você já pensou na sua frase? Não pensei, mas eu vou dar uma de rapper americano e vou improvisar na hora. Tá bom. Ready, set, rap! Eu gosto de fotografia, eu gosto de fotografar, e por isso que eu vim aqui pro Otto me entrevistar. Vamos ver. Eu gosto de fotografia, eu gosto de fotografia, eu gosto de fotografia, eu gosto de fotografia, eu gosto de fotografar, e por isso que eu vim aqui pro Otto me entrevistar. Eu gosto de fotografia, eu gosto de fotografar, e por isso que eu vim aqui pro Otto me entrevistar. Eu gosto de fotografia. Oi. Você sabe o que fazer? Aperta o botão de se inscrever. Aí vai aparecer um sininho. Você aperta aquilo ali, porque todo mundo vai ficar feliz. E quando você terminar de fazer isso, aperta o botão de curtir.
Aí, quando você terminar de fazer isso, escreve lá o seu fotógrafo favorito. Porque quem sabe a gente faz uma entrevista com esse fotógrafo. Tchau, tchau!